Vitória no meio da fraqueza. Graça e paz a partir de Deus o Pai com cada irmão, amigo, simpatizante da nossa fé cristã. Que bom ter todos vocês aqui mais uma vez, através dessa ferramenta, para falarmos das palavras que nos trazem vida, que nos trazem esperança, que nos trazem conforto e, acima de tudo, força. Se há uma palavra que nós precisamos para os nossos dias, é de força. Precisamos da força que vem do céu para vencer as adversidades do dia a dia, as circunstâncias que surgem de imprevisto. Amados, como de costume, os irmãos que nos conhecem, quero agradecer a todos aqueles que têm nos incentivado a permanecermos com este propósito de estarmos falando das palavras que não são minhas, mas daquele que é verdadeiro e fiel. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o nosso exemplo, o nosso mestre, o Filho de Deus. Amados, sem mais demoras, eu quero te convidar a fazer uma reflexão comigo, rápida, breve e clara. Pense comigo na imagem de um pássaro. Um pássaro está enfrentando um vendaval. Um vendaval, uma forte chuva. Está enfrentando uma dificuldade. Parece que ele está ali sobre o galho de uma árvore, abandonado, pequenino e indefeso, sem ninguém por ele. Esta é a primeira imagem que eu quero que você grave. Agora olhe por outro lado, sobre a provisão deste animal, deste pássaro, sobre uma aplicação presente para as nossas vidas, espiritualmente falando, onde devemos aplicá-la, de tal forma que a gente possa ter essa compreensão. Quantas das vezes que nós não nos sentimos como este pássaro, inseguro, indefeso, fraco, cansado, passando por um temporal, passando por muitas dificuldades. Quantos de nós nos dias de hoje podemos dizer: parece que tudo está dando errado, parece que eu dou um passo para frente e 2, 3 para trás. Parece que as coisas não funcionam, não andam comigo. Mas veja que Deus ele quer nos dar uma lição clara através desta passagem, numa aplicação espiritual para as nossas vidas. Pois, aplicando a luz da palavra sagrada, nós vemos que a força vem dele, que a esperança vem dele, a proteção vem dele. Afinal, junto comigo, você irá acompanhar. Permaneça conosco, compartilhe essa live, curta e não deixe de estar recebendo as palavras que são daquele que nos chamou para viver esse propósito. Então, quando tudo parece dar errado, nós podemos dizer: eu não consigo mais, eu não aguento, não tem jeito, eu vou abandonar. Eu quero te dizer uma coisa, mais um pouquinho, porque aquele que começou a boa obra em tua vida é fiel para concluí-la. Pode ser que nesta noite você dê uma virada de chave na tua vida e você entenda aquilo que Ele quer que você viva. Então, a palavra nos diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 10, Paulo dizendo a nós: por isso, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Muitas das vezes as circunstâncias ruins surgem em nossas vidas através de nossas próprias escolhas, e então é que nós somos convidados a olhar para a força daquele que vive, daquele que reina, daquele que fez os céus e a terra, e não confiar na força do nosso próprio braço.
Quantas das vezes a gente tentou resolver os problemas por intuição ou mero instinto? Mas nós somos convidados a olhar para esta imagem do pássaro, que parece indefeso e inseguro, no galho de uma árvore, sobre um forte vento e uma chuva torrencial, mas a aprender a lição clara e objetiva deste pássaro, pois ele está recebendo a chuva seródia e a chuva temporã, porque o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos na carne, é que nós estamos fortes no espírito. É então que nós viveremos as bem-aventuranças. Mas observe que o mundo diz, e colocou isso na mente da sociedade, de que cair do cavalo é ruim, que cair do cavalo é algo muito complicado. Mas cair do cavalo é bom, cair do cavalo é necessário, pois nós somos convidados, assim como Paulo, a experimentar do que ele experimentou. Afinal, Paulo, dupla cidadania, romano e fariseu, nada lhe faltava, suas roupas caras, seus poderes que ele tinha em mãos de controlar os exércitos, de prender e perseguir os cristãos. Precisou cair do cavalo a caminho de Damasco, ficar cego fisicamente para abrir os olhos espirituais da fé. Quantos de nós hoje, embora vejamos com os nossos olhos carnais, estamos cegos espiritualmente? Então é necessário a gente despertar espiritualmente para a verdadeira vida, para aquilo que realmente tem valor, pois está escrito que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o obedecem. Então, provai e vede. Paulo, mais uma vez, se vê como aquele pássaro, impotente, sem força, com medo, inseguro e cego fisicamente, caído no chão. Mas a chave, o segredo para nós mudar as nossas vidas é declarar o que Paulo declarou, estando cego fisicamente. Disse pelos olhos da fé, abertos agora: Senhor, o que queres que eu faça? E então o Senhor fala com ele e o instrui a ir até Damasco e falar então com um homem que iria orar pela sua vida e ele seria curado fisicamente e voltaria a entender o chamado na sua vida. Nós somos convidados a despertar da mesma maneira, assim como Paulo, para esse assunto, para esse tema, porque corremos o risco de andar de um lado para o outro como uma folha seca, não conseguindo alcançar a resposta que muitas das vezes está no nosso joelho dobrado, na nossa busca incessante, porque a palavra nos diz que se nós não nos cansar, no tempo certo nós colheremos. Não é no nosso tempo. Paulo tinha um futuro promissor à sua frente. Era reverenciado pelos homens, afinal era o principal do exército. Ele estava num pedestal, num altar, mas foi convidado a reconhecer a sua fraqueza e olhar para o seu exemplo de vida, que deve ser o nosso exemplo de vida diário, Jesus, o nosso Salvador. Pois Paulo, então, assim, se entende de que a força dele vinha do Senhor e não do seu próprio braço. Veja que na vida de Paulo teve uma reviravolta tão grande e é necessário que aconteça assim nas nossas vidas. Paulo, assim como o pássaro, estava no chão, mas recebendo a chuva seródia e a chuva temporã, recebendo a força que vinha do céu, para que ele pudesse enxergar pelos olhos da fé a sua fraqueza humana. Nós somos convidados a abrir os nossos olhos pela fé, pela contemplação da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então,
Paulo aprendeu como poucos a sentir alegria em sua fraqueza, porque sabia que nunca um homem é tão forte como quando, sentindo sua fraqueza, sua pequenez, se agarra no braço do poderoso e nele é forte. Então nós vemos que Paulo reconhece a sua fraqueza e se agarra no braço do Senhor Jesus e se torna forte. Amados, quantos exemplos? Gideão com 300, Moisés, o pequeno Davi, pastor de ovelhas, derrota o gigante Golias. Então nós temos inúmeros exemplos, mas é necessário que a gente faça assim como Zaqueu, desça depressa do galho de uma árvore para se encontrar com o Nazareno. Porque hoje convém que ele entre em nossa casa, entre em nossa vida, mude toda a trajetória em nossa volta. Ele deseja ter esse contato contigo nesta noite. Por isso, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje mesmo, pelos olhos da fé espirituais. Afinal, nas perseguições aprendeu a sentir a dor daqueles a quem perseguiu e pôde socorrer os que são perseguidos e tentados pelo inimigo. Paulo, de perseguidor a perseguido pelo Evangelho, pelo testemunho de Jesus Cristo, pois ele teve uma experiência única. Por amando dele, viu o primeiro mártir, Estevão, sendo apedrejado dentro de uma cova. E Estevão, pelos olhos da fé, vê os céus abertos, vê Deus o Pai no centro e o Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, à direita, e faz a oração exemplo do nosso amado Jesus. Senhor, não lhe imputes esse pecado, perdoa-lhes. Imagine comigo, naquele dia, Estevão, na ressurreição, se encontrar com Paulo. Porque houve então a conversão na trajetória da vida de Paulo. E esta é a mudança que ele deseja fazer na tua e na minha vida todos os dias. Pois nas angústias ele pôde sentir em parte o que sentiu o nosso mestre. Porque agora ele sofria junto com os cristãos. Padecia na carne o que Jesus padeceu por nós no Getsêmani, quando chorou gotas de sangue, porque viu os seus o desprezando, o rejeitando, pois ele disse que foi traído na casa dos seus amigos. Jesus foi traído por aquele que comia consigo na mesa. Então, meu amado, minha amada, confie naquele que é fiel, naquele que é verdadeiro. Jesus, esse não falha, esse é poderoso e pode estender nesta noite especial o seu manto de glória e majestade, aonde sem sombra alguma de dúvida você viverá as bem-aventuranças. Paulo pôde entender que a força de um homem só pode ser medida, de fato, pela comunhão e dependência que tem com Deus. Paulo passa a entender como nenhum outro homem, de que a força não vinha da sua espada, não vinha dos seus armamentos, não vinha do seu poder financeiro, mas sim da comunhão e da intimidade com aquele que fez os céus e a terra, do nosso Criador, Deus o Pai. Afinal, enviou o seu Filho para ser o nosso ajudador, o nosso consolador até o fim. Paulo entendeu isso de tal forma que quase no final da sua vida pôde olhar ao passado e com alegria ver o testemunho de que sua caminhada com Cristo e dizer: eu trago no corpo as marcas de Cristo. Quantos de nós hoje poderíamos testemunhar e relatar aqui o que o Senhor já fez em nossas vidas, de onde o Senhor nos tirou e o que o Senhor quer continuar fazendo em nossas vidas e através da nossa vida, na vida dos nossos irmãos que estão aí fora. Provai e vede. Vinde, provai você mesmo. Abra neste momento os olhos da fé e enxergue que o resultado daquele pássaro castigado pela chuva poderia ser lido na vida de Paulo, como alguém que via na chuva, aparentemente fria e triste, a prometida chuva seródia, o derramamento do Espírito de Deus que faz nascer em nós uma nova criatura, a força que vem dele.
Então eu te convido a não olhar para os problemas a partir deste momento, a não olhar para as dificuldades, mas para olhar além dos problemas, além das dificuldades. Mesmo que pareça tarde, o Mestre te convida, passamos para o outro lado. Vamos passar para o outro lado. O Senhor está fazendo um convite para você nessa noite. Vamos viver aquilo que eu escolhi para ti. Mas tão somente se agarre no braço do Senhor. Se agarre com toda a fé nos pés dele. E você então herdará a promessa. Eu te convido a deixar para trás os problemas e a olhar para aquele que é o provedor da vitória, do milagre, da cura e da verdadeira vida, da vida que ele nos promete com abundância do céu. Eu te convido nessa noite. Lembra-te disso, que quando quiserem te mostrar outro caminho, não siga, não aceite, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a nossa ligação com o Pai. Nesta noite, você entendeu de que como o pássaro conseguiu vencer aquele vendaval, aquela chuva forte, nós também podemos vencer os problemas, as dificuldades e as circunstâncias, sejam elas quais forem em nossas vidas. Esta é a mensagem que eu tenho para você nesta noite. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Devemos entender que quando nós estamos fracos na carne, é que nós somos fortes no Senhor. Senhor, o que queres que eu faça? Deve ser a regra de fé todos os dias em nossas vidas. Espero ver vocês em breve. Tenham todos uma boa noite, uma excelente semana e podemos, sim, viver aquilo que Ele tem para nós. Basta confiar, crer, entregar e, claro, obedecer. Deus abençoe a todos. Por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o nosso Mestre, o nosso exemplo, te convido a experimentar disto que lhe foi anunciado. Jesus é o nosso bom pastor, e então nada nos faltará. Sê tu uma bênção. Que Deus abençoe a todos. Até breve. Tchau, tchau.